Olá, começando aqui mais um podcast com você, o nosso Lidere-se, né? Aproveitar, pedir para você ir lá no nosso canal, que é o canal Lidere-se, se inscreva se você não é inscrito, aperte o sininho lá para você ser comunicado quando tiver alguma coisa nova nossa, que está sempre tendo, e participe conosco. Toda quinta-feira tem um podcast indo ao ar, todas as quintas-feiras. E agora nós estamos trabalhando esse mês todo, nós vamos trabalhar sobre paternidade. Vamos falar sobre paternidade. E eu tenho um convidado hoje aqui que já apresenta a vocês e serão 4 quintas-feiras falando sobre paternidade. A gente vai, em todas elas, assistir um vídeo de 1 minutinho, que é um vídeo do Bispo Rodovalho. Ele fala da importância da figura paterna e a partir desse vídeo eu vou começar a conversar com os meus entrevistados durante 4 quintas-feiras. Hoje eu estou aqui com o Marcos. Marcos é um jovem que participa ali comigo na igreja e está vindo aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Bispo. Meu nome é Marcos, tenho 24 anos e sou líder lá da Sara Nossa Terra. E o Marcos também corta cabelo, cabeleireiro, né? Isso, corto cabelo ali próximo ao Midway. A gente fala, vamos aqui já dando uma aula pra gente aqui, né? A gente quer falar sempre barbeiro, mas é barbeiro ou é cabeleireiro? Barbeiro. É barbeiro. É barbeiro. Mas barba é da barba. Eu não quero fazer. Cabeleireiro a gente deixa mais pra, antigamente, para aquele negócio lá mais feminino. Agora gosta de chamar barbeiro mesmo. Tá certo. E onde é que você trabalha a sua barbearia? Trabalho ali próximo ao Midway, na rua do Sadoche, no restaurante Sadoche. Jornalista de Jair Dantas Pereira de Macedo. Funciona de segunda a sábado? Segunda a sábado. Começa de 9 até às 18 horas. Maravilha. É um excelente profissional. Marcos, uma alegria tê-lo aqui conosco. A gente vai bater um papo. Primeiro, assim, antes da gente assistir um vídeo, aí eu quero trabalhar com você essa questão da paternidade. A gente vai falar sobre paternidade. O Marcos tem uma história, né? Assim, o pai se separou da mãe, ele ficou sozinho, depois o pai volta, retorna. Ele vai explicar. E aí eu quero perguntar algumas coisas sobre ele, sobre essa questão da paternidade. Mas, assim, uma das coisas do Marcos que me chamou muita atenção foi quando eu o conheci. A gente sentou uma vez e ele me colocou que cedo ainda, com 16 anos de idade, ele já quis relacionar com a menina, já conheceu ela, que hoje é a esposa dele, a Vitória, e foi morar com ela na casa da mãe dela, né? E aí ele passou muita dificuldade, aperto. Foi quando ele foi fazer um curso de barbeiro, né? Cortar cabelo, aprendeu. E daí foi chamado, hoje ele trabalha, né? E tá bem, vive bem, casou. E assim, mas muito novinho. Hoje tem quantos? 24 anos. Hoje tem 24 anos. Com quantos anos você começou com a Vitória? Bispo, eu tinha, acho que na faixa de uns 17 anos. Olha só, é muito novinho. Então, quando eu ouvi, a gente conversou, acho que já tem quase um ano que a gente conversou, né? Você tinha uns 23, tinha um ano a menos, eu acho. E eu falei, cara, com 23 anos, né, a gente vê uma pessoa madura, um cara focado, né? Mas toda essa história que acabou amadurecendo. Mas vamos aqui, Marcos, vamos assistir o vídeo, solta aí pra gente, Ian, e daí a gente vai trabalhar em cima disso. Eu quero dizer para você que não é fácil, porque o pai é a segurança, é o baluarte, é a fortaleza na formação, especialmente das crianças, até a juventude. Um lar que tem a ausência do pai, aquelas crianças elas sentem meio que soltas. A mãe tem que se desdobrar, além de ser mãe, além de estar cuidando, ela tem que trazer a provisão para dentro, então ela não vai ter tanto tempo. O que me consola muito nisso é o Salmo 68:5, que diz: o Senhor é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, há um Deus que toma o lugar da paternidade em nossas vidas. Talvez você perdeu o relacionamento com seu pai, talvez seu pai saiu de casa e você nunca mais o viu, talvez seu pai morreu num acidente, você nem o conheceu. Tem inúmeras situações. Mas eu quero dizer para você, Deus vai tomar o lugar do pai no seu coração. Muito bem. Esse que vocês ouviram é o Bispo Robson Rodovalho. O Bispo Robson, ele é presidente do Ministério Sara Nossa Terra, do qual participo há 40 anos que eu estou com o Bispo Rodovalho. Tenho hoje como um pai na minha vida, né? Muitas das coisas que eu sei, ou quase tudo que eu sei hoje, aprendi com ele. Sou muito grato a Deus
por ter estado durante todos esses 40 anos com ele, uma pessoa muito equilibrada, que tem sido uma referência na minha vida. E ele fala com muita propriedade sobre essa questão da paternidade, né? Ele usa ali algumas expressões que o pai é um esteio, é um baluarte, né? Como é importante toda criança, todo filho ter um pai. E hoje a gente vive uma geração que eu fiz uma reunião há pouco tempo atrás, só com jovens. Nós éramos ali uns 60 jovens. E aí eu fiz uma pergunta: quantos jovens aqui não têm pai? A maioria dos jovens, nós tínhamos 60, talvez mais de 40 jovens não viviam com pai. Alguns eram filhos de mãe solteira, outros que o pai tinha morrido, outros que o pai tinha ido embora, né? E assim, a gente fez uma mesa redonda ali com esses jovens e foi maravilhoso, como foi forte essa questão da paternidade. E o bispo, ele coloca essa questão e ele traz um versículo, e depois eu quero falar sobre esse versículo. E o Marcos aqui, eu já conversando com ele um pouquinho, ele estava me falando que quantos anos seu pai foi embora? Acho que eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade. Nossa, muito cedo, né? Foi. E você ficou com a sua mãe até que idade, sem o seu pai? Fiquei com a minha mãe na época, acho que eu tinha uns 6 anos, quando meu pai ele retornou e pediu para cuidar da gente, né? Uhum. Ele ficou com as condições melhores Financeiras. do que minha mãe. Ele via ali que ele tem a condição para cuidar da gente, para suprir aquilo que a gente precisasse. Aí quando ele foi lá e pediu para minha mãe para ele cuidar da gente. Mas ele pediu para cuidar, mas você foi morar com ele, não? Sim, não. Foi eu e meu irmão morar com ele na época. Minha irmã era pequena, minha irmã ficou com minha mãe. Foi eu e meu irmão, na época, morar junto com ele lá. Na época, quando ele saiu lá de casa, né, que se separou da mãe, ele trabalhava como SG e sempre batalhando atrás dos objetivos dele, ele conseguiu voltar para o exército. Foi quando ele teve uma renda melhor e pegou a gente para cuidar. E você morou com ele, então, desses 7 anos até quantos anos? Morei com ele de 7, acho que até uns 17 anos de idade, que foi quando eu conheci a Vitória. Puxa um pouquinho esse microfone para você, assim, para ficar melhor o seu áudio lá para o pessoal. Olha só que coisa. Então, assim, houve uma ausência, né, dos 3 anos até os 7 anos, mas depois seu pai chega dos 7 até os 14. Então, ele entrou numa fase muito importante da sua vida que acabou te dando uma paternidade. Isso. Né? E o Marcos me falou aqui que seu pai, com você, não era muito de abraçar e beijar, mas depois ele teve 2 filhos que agora ele já abraça e beija. Isso. Aí eu perguntei assim, você acha que seu pai aprendeu com quem? Não, acho que ele aprendeu assim. Ele aprendeu com você. Porque você abraçava e beijava ele, né? Isso. Então, mas ele não fazia isso nem com você, nem com seu irmão. Nem com meus 2 irmãos, quando era menor. E acho que por ele ser do quartel, ele tem aquele muito rude, aquele jeito lá que você ganha, né, quando é das Forças Armadas. Então, a coisa dele chegava, ele dava conselho, mas nunca chegava assim para dar um abraço, para dar um beijo, para dizer eu te amo, meu filho, sabe? Ele fazia mais na questão de atitude, nas necessidades que a gente precisasse, ele chegava lá, ó, tá aqui e tal, sabe? Mas nunca em palavras mesmo, em gesto, nunca demonstrou. Uhum. E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, né, você está na igreja. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você teve uma experiência com Deus? Bispo vai fazer, acho que 1 ano e meio agora. Uhum. Como é que foi para você? Porque o bispo fala no vídeo dele lá, esse versículo aqui, ó, que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade e só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, assim, Deus, ele é pai dos órfãos, ele acolhe, né? Você sente isso, assim, como é que você vê, como é que você olha para Deus hoje? Deixa eu facilitar essa pergunta. Quando eu me converti, aí já tem muito tempo, né? Eu tenho 60 anos, eu me converti com 19 anos. Eu tive meu pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. Meu pai trabalhava o dia todo, né? E não era aquele homem de relacionar. A gente não relacionava. Meu pai não brincava com a gente, não conversava. Eu aprendi as coisas na rua. Tudo que eu aprendi na rua, de forma errada. E quando eu fui para a igreja, eu olhava para Deus, eu via Deus como uma pessoa austera, uma pessoa severa. Eu tinha medo de Deus me castigar, porque era a forma com que eu via meu pai, eu repassei isso para Deus. Como foi para você a sua conversão e como é que você vê Deus dentro dessa questão de paternidade? Bispo, assim que eu já vinha tendo um vazio por dentro, né? Devido a essa questão de amor, né? E
antes de eu me converter, eu já tinha sede. Só que eu não tinha força na época de ir para a igreja. Inclusive, quando eu saía do trabalho, eu sempre passava na frente lá da igreja, lá dessa nossa terra, escutava os gritos, o pessoal pulando, e tinha muitas músicas que eu já conhecia. Então, dentro de mim já tinha aquela sede de buscar a Deus, né? Mas só que eu não tinha força. Até quando chegou um convite para mim ir lá conhecer. E quando eu fiz o meu revisão de vida, foi onde um divisor de águas, né? Onde muito de mim foi preenchido. Falaram até uma frase, perguntaram lá no dia qual é o tamanho de Deus, né? Perguntaram exatamente isso, qual é o tamanho de Deus para você? Aí a gente fica imaginando, porque Deus é muito grande. E aí eles falaram que Deus ele é do tamanho do vazio que há dentro de nós, porque só Ele preenche. E realmente, quando Ele entrou na minha vida, Ele preencheu todo o vazio que tinha, de tristeza, de tudo. Então, hoje eu me vejo completo com Ele. Mas você com seu pai hoje tem um bom relacionamento? Sim, um pouco distante, mas quando eu tenho uma oportunidade, eu falo com ele. Graças a Deus a gente tem um relacionamento bom. Você é mais próximo da mãe do que do pai? Sim, da minha mãe eu sou mais próximo. Eu vou mais lá do que... Até porque fica mais próximo da minha casa também. Eu sou mais próximo da minha mãe. Acho que pela questão de afeto também, essa questão dela. Sempre, quando a gente ia lá, ela abraçava, ela beijava. Então, isso eu acho que fez com que eu ficasse mais ligado a ela. Mas hoje, tranquilo, com teu pai, ama, você consegue falar para ele bem que eu amo? Com certeza, com certeza. Antes, eu tenho uma irmã que hoje, ela não... Meu pai, na época, né, tinha eu e meu irmão para cuidar, e como ela era menina, ela deixou para... Quem cuidou dela foi minha avó, e hoje ela é muito, assim, muito rude, sabe? Ela não entende. Assim, eu também não julgo, porque na época eu também não entendia. Que meu pai tratava a gente aí meio com ignorância, né? E hoje eu posso entender que toda aquela forma que ele tratou foi para que hoje a gente se tornasse o homem que a gente é. E minha irmã, ela ainda tem dentro dela esse negócio. Eu tento explicar para ela, ó, esse é o jeito dele. Não deixe com que o que ele fez lá no passado venha resplandecer agora na sua vida. Porque, assim, o que me conforta é ver a maneira que ele trata meus 2 irmãos pequenos, né? A maneira que eu queria ter sido tratado, mas eu fico feliz quando vejo que ele trata eles com amor, com carinho, abraça, beija, diz que ama, né? Então, isso me conforta muito. Legal. Eu queria fechar esse bloco aqui com você, que eu quero entrar num segundo, que eu quero falar um pouco mais de você, da Vitória, do casamento. Como é que você... Porque, assim, é aquilo que eu te falei no início, né? Quando eu te conheci, que a gente bateu um papo e você falou, o que acontece? Você era muito novo, né? Parece que você tinha 16, 17 anos, quando você já quis ir morar com a Vitória e ralou um pouco e sofreu, né? Toda uma situação, e hoje você está equilibrado, você tem seu trabalho, você tem seu carro, tem sua vida organizada, e é muito cedo, é muito novo, com 24 anos. Eu quero entrar nesses detalhes, mas antes, para eu fechar esse bloco aqui sobre a questão da paternidade, se seu pai tivesse te vendo agora, o que você diria para ele? Queria que você olhasse para aquela câmera ali e diria para ele o que ele representa para você, se você o ama. Eu queria que você dissesse olhando ali para ele. Rapaz, eu quero dizer a ele que eu amo ele, que hoje eu entendo a forma que ele tratou a gente com ignorância, que na época foi necessário, para hoje eu me tornar o homem que eu sou. Então eu sou muito grato a ele, eu quero dizer que eu amo muito ele. Como é o nome dele? Francisco. Ok, agora não vamos deixar a mamãe com ciúme, né? E ela, se ela estivesse te assistindo, o que você diria para ela? Que eu amo muito ela, que ela é tudo para mim, e que independente também das coisas passadas, o meu amor por ela é muito grande, imenso. Como é o nome dela? Joelma. Dona Joelma, e o pai é o Francisco. Francisco. Tá aí, então. Pois eu vou mandar para eles o link para eles assistirem o podcast. Mas fala aqui um pouquinho, Marcos. Você casado com a Vitória, me fala um pouquinho dessa história. Você foi morar na casa da mãe da Vitória. Você Sim. tinha quantos anos? Eu não estou lembrado da idade. Na época que eu comecei a namorar com Vitória, eu ainda morava com meu pai, né? E aí eu ficava com meus irmãos, ajudava ele com meus irmãos. E via ela só no final de semana. Foi quando, depois de um período, eu fui morar com minha mãe e ela veio junto também. A gente passou um período morando na casa da minha mãe. Acho que passou uns 2 anos morando na casa da minha mãe lá. Foi quando meu pai arrumou um trabalho para mim no Super Show, né? Onde eu trabalhava ali de jovem aprendiz, né? E batalhando. Porém, quando eu tava morando na casa da minha mãe, a gente passou por várias coisas. Você tinha quantos anos? Nessa época, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. Meu Deus. E ela, Vitória, qual a idade Vitória dela? tinha uns 16. Meu Deus. Duas crianças. E eu morando com minha mãe, né? E saía lá eu morava em Cidade Nova na época, eu pegava um ônibus para ir trabalhar, eu ia pra Zona Norte,
né? Então, assim, eu passava 1 hora para ir e 1 hora para voltar, além dos horários que eu tinha que trabalhar. E nesse meio termo eu vi que aquele negócio ali não era para mim. Tinha muitos colegas meus que, na época, jovem também, pegavam dinheiro, passavam um cartão, compravam uma moto, compravam um iPhone, naquela época eu não tinha. E me perguntavam por que eu não tinha essas coisas. E desde novo eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Uhum. Foi quando apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso, na qual eu sempre gostei, que foi na parte de barbeiro, né? Então eu usei aquele dinheiro, aquele recurso que eu ganhava, que era pouco, para pagar meu curso. Inclusive, acho que sobrava R$ 50. Nossa. Que eu recebia menos. Mas fez o seu curso. Fiz meu curso, paguei meu curso e. Durante quanto tempo esse curso? Foi durante 1 ano e meio. Caramba. Você ralou com um dinheirinho apertado para fazer o curso. Para fazer o curso. Eu acho isso legal, pra gente deixar para essa garotada hoje, né? Você estava com quantos anos quando você começou esse curso? Acho que eu tinha uns 18 anos já. E 1 ano e meio fazendo curso, sofrendo, você mesmo pagou o seu curso? Sim, eu ia pro trabalho, do trabalho eu ia em casa só almoçar e de lá já ia pro curso de tarde. E eu mesmo... Deixa eu, antes de você continuar aí, eu quero só te trazer aqui uma palavra de Deus para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Existe uma coisa na Bíblia, no universo, que chama lei da semeadura, lei do retorno. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E isso é muito interessante, delicado e também perigoso. Porque se eu semeio coisa ruim, eu também colho coisa ruim. Mas se eu semeio coisa boa, eu também colho coisa boa. Então, assim, a gente precisa aprender a semear, né? E você, com um garoto com 17 anos, 18 anos, você trabalhava de uma forma árdua, só de transporte, para ir e voltar, era 2 horas dentro de um transporte. Sobrava R$ 50 para você, porque você investiu o teu dinheiro fazendo um curso, e hoje você está colhendo isso, né? Já tem um carrinho dele, daqui um pouco ele vai comprar o apartamento dele. Eu falei para ele, daqui um pouco você vai ser dono do seu próprio negócio. Sabe por quê? E eu não falo isso assim, não, Deus falou que isso. Não, eu falo baseado na sua semeadura, na sua história, desde garoto, muito cedo. Cara, tu tá ali pagando um preço e você vai colher. E tá colhendo muito cedo. Você tá com 24 anos, já tá casado, tem seu carro, tem sua profissão, ganha seu dinheiro, né? E eu creio muito nisso, Marco, que vai vir uma semeadura maravilhosa. Digo isso para você e para quem tá assistindo a gente, vale a pena, paga o preço que esse garoto pagou, hoje ele tem a profissão dele, numa época difícil, né? Quanta gente quer um emprego e não tem, e você tá aí, talvez até outros estão querendo que você vá trabalhar, você fala, não, eu tô bem aqui, né? Mas continue aí, como é que foi essa jornada? E aí eu passei, fiquei na casa lá da minha mãe por um tempo, e chegou uma parte da minha vida que eu fiquei acomodado, porque eu morava com minha mãe, então assim, o dinheiro que eu ganhava, eu pagava meu curso, e o resto ela supria, ela pagava, botava alimento dentro de casa, então ali eu tinha uma casa, eu tinha tudo, né? E quando eu chegava do trabalho, né, quando não tinha curso, eu fazia o quê? Eu saía lá da casa da minha mãe lá pra frente e jogar sinuca, ficar com os colegas meus, brincando e amizades erradas na época que eu tinha, né? E ali foi me afastando até da minha esposa na época, fiquei muito afastado dela, e eu chegava e já tinha virado uma rotina também de eu chegar do trabalho, almoçar e ir lá pra frente, ficar com os garotos, né, e ficava o dia inteiro com ele e chegava em casa só à noite, né? E nessa época aí, acredito eu que Deus ele levantou uma situação na minha vida, porque é aquilo que eu disse ao Senhor, Deus ele prefere tirar as coisas do que perder a gente, né? Ele prefere tirar uma situação, tirar algo financeiro do que perder você de vez. E foi justamente isso. No momento que eu encontrava no comodismo, foi onde Deus ele levantou uma situação, lá onde eu morava com minha mãe, para que eu pudesse me posicionar naquele momento. E foi quando eu me posicionei e falei lá e tal, e foi o período que eu fui morar com minha sogra, que a gente saiu de lá. Na verdade, eu ia morar com minha mãe e ia deixar a minha esposa morando com a mãe dela. Mas só que ela chegou para mim e conversou, a gente já faz um tempo que a gente tá junto, nessa situação que você já tá assim, perto de mim, a gente morando junto. Então, se a gente fazer isso, não vai dar certo, não tem como continuar. Foi quando eu pensei e fui morar com minha sogra na época, né? Que eu também não tinha muita condição de alugar uma casa. A gente foi morar na casa da minha sogra. E foi assim, passei uns 2 anos lá, que foi uns 2 anos assim que hoje foi... Turbulento. Foi turbulento e 2 anos de bastante aprendizagem, sabe? Foi onde Deus ali me provou.
Foi onde eu realmente busquei a Deus como eu nunca tinha buscado. A gente chegou a passar aluguel atrasado, chegou um momento que cortou a luz, chegou um momento que cortou a água, chegou um momento que não tinha nada. Eu me lembro que na época eu tinha terminado já meu curso e não tinha um trabalho ainda, né? Buscava, mas não, as portas se encontravam todas fechadas. E foi quando eu retornei a terminar meu ensino médico, eu não tinha concluído ainda na época, fiz o EJA à noite. E teve um momento tão delicado na minha vida que minha mãe, ela assistia, ela não sabe, que eu cheguei até a passar fome. E de manhã eu acordava já querendo ir pro colégio de noite, porque não tinha nada para comer. Nossa. Um momento tão delicado que a gente passou. E foi ali onde eu me apeguei em Deus. Foi ali onde eu busquei Deus, foi ali onde eu comecei a ir para a igreja, comecei a buscar Deus. Não estava aceitando aquela situação, mas foi 2 anos bastante complicados. Vamos dar uma pausa aqui. Eu não quero fazer você perder a sua linha de raciocínio, não, mas tu tá trazendo uma coisa tão poderosa aqui. Você fez uma fala agora há pouco dizendo: Deus prefere tirar algo da gente do que perder a gente. Deus permitiu que você entrasse numa crise, né? Foi quando morou na casa da sogra e teve dificuldade, até situações de questão de alimento você tinha dificuldade. Mas isso não te afastou de Deus, pelo contrário, porque as pessoas, elas revoltam com Deus, tudo elas culpam Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Cadê Deus? Cadê Deus? E você teve uma atitude contrária, você se aproximou de Deus, buscou a Deus nesse momento difícil da sua vida. Sim. E aí foi quando Deus, o que aconteceu? Como é que Deus se encontrou com esse Deus? Eu estava passando por esse momento e eu resolvi ler a Bíblia. Eu me lembro até hoje que quando eu fui ler a Bíblia, eu abri em Mateus 11:8, onde que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Foi quando eu busquei a Deus com mais intensidade. Na época minha esposa estava trabalhando e não tinha como ir para a igreja. E eu buscava sozinho. Ia para a igreja à noite, quando eu podia, né? Na época, até quando eu tinha dinheiro, porque eu tinha uma moto, uma cinquentinha, mas às vezes não tinha nem condição de botar gasolina. Nossa. E a igreja que eu estava E olha que botar gasolina numa motinha dessa é mais barato que andar de ônibus, né? Caramba. Exatamente. Deixa eu só reforçar aqui o texto que você estava lendo, aí veio esse texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A importância da palavra de Deus, né? Ela marcou você, né? Exatamente. Foi aí quando eu comecei a buscar Deus, né, e tive o discernimento daquela situação, né, e ali eu vi que ali não era o meu fim. Explica aí para quem está assistindo a gente, o que você fala, aí que eu comecei a buscar Deus. Como? Buscar como? Porque assim, eu sei que para alguns dá um nó na... Buscar Deus como? O que você fez? O que é isso, buscar Deus? Comecei a orar no quarto, comecei a ler mais a palavra dele, a passar a entender como E na igreja podia. você não foi, não, nesse primeiro momento? Já ia, não com tanta frequência, mas eu já ia. De vez em quando eu ia na igreja, escutava a palavra, onde fortalecia. Eu disse: não, cara, aqui não é o meu fim. Aqui eu tô passando por esse processo, mas eu vou vencer. Isso. Entendeu? Eu tava até conversando com minha esposa ontem, que ela tá num momento bem delicado, que a coisa que mais dói, acho que pra a maioria das pessoas, é gerar um testemunho, né? É tão necessário, mas é um processo ali que dói. E que se a gente não tiver o discernimento, a gente finda ficando ali mesmo e não... Exato. Não realizando, né, nosso testemunho. Exatamente. Maravilha, muito legal isso, né? Eu acho que vale a pena, eu acho que para ouvir de uma pessoa que tão jovem como você, a Vitória, sua esposa, também tem a mesma idade, um casal bonito, né? Ele é clarinho, os olhos claros, ela também é bem clarinha. Ela tem os olhos claros, não? Não, é castanho. E vai ter filhos bonitos, viu? Que bom, muito bom ouvir isso, Marcos. Fico feliz e muito forte, né? Assim, hoje a gente está vendo uma geração, é o que eu falei, ausência de pai, não tem pessoas com essa firmeza que corre atrás, né? Hoje o Marcos está trabalhando, tem a sua profissão, está a sua vida equilibrada, né? E a gente percebe o crescimento, por isso que eu falo, e vai acontecer muita coisa boa na sua vida, muita mesmo. Amém. Maravilha, Marcos. Para a gente fechar aqui, primeiro agradecer a você, agradecer a Vitória, né? E eu queria que você desse uma palavra, olhando para aquela câmera ali, para todos que estão nos assistindo aqui nesse podcast,
Você deu a volta por cima, apesar de ser um garoto novo, com 16, 17 anos, você enfrentou situações delicadas, fez um curso, né, venceu. Hoje você tem sua profissão, você trabalha nela, ela te sustenta, você tem sua casa, você mantém sua casa, você tem o seu carro hoje, e conquistou coisas assim já cedo. O que você diria para tantas pessoas que estão nos ouvindo, talvez algumas que não teve um pai como você teve, apesar de seu pai ter separado sua mãe, mas ele voltou, ele cuidou. O que você diria para essas pessoas que nos assistem hoje? Aí lembrando o texto que o bispo Rodovalho falou, né, que Deus ele é pai dos órfãos. Talvez a pessoa que está nos assistindo possa ser que não tenha pai, ou um pai que está, mas que não é presente, ou um pai que abandonou, mas que esse Deus, como Deus, né, falou para Marcos: vinde a mim todos que estáis cansados. E você ouviu isso, você foi a Deus, e hoje Deus tem você nos braços dele. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que tudo que elas estão buscando, né, tanto financeiro quanto em questão de relacionamento, só tem uma saída e só tem um caminho. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que você está precisando, você vai encontrar em Deus. Assim como eu encontrei, assim como hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, eu digo a você que busca Ele, né, que você não vai se arrepender e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que esse momento que você possa estar passando não é o seu fim, mas é para gerar um testemunho lá na frente. Assim como eu gerei o meu, você vai gerar o seu. E Deus, Ele vai lhe surpreender, assim como Ele me surpreendeu e me abençoou também. Maravilha, Marcos. Muito bom. Obrigado, viu, mais uma vez. E você que está aí assistindo a gente, como eu falei, a gente vai ter 4 quintas-feiras. Essa aqui é a primeira com o Marcos. Eu vou ter a próxima semana com o Miro. A gente vai falar um pouquinho também sobre paternidade com ele. E as 2 últimas eu vou terminar com o pastor Adriano, que tem um depoimento também muito forte, tanto de paternidade, né? Uma situação com o pai, que a gente vai falar, muito interessante, como também com Deus, uma experiência muito forte que ele teve. Por isso que eu vou fazer 2 semanas com ele. Então eu agradeço pela audiência, você está aqui conosco, e pedir mais uma vez, vai lá no nosso canal no YouTube, Lidere-se, né? Se inscreva, participe, dê a sua sugestão, fale lá com a gente, dá uma sugestão, fala, leva isso aqui, a gente vai levar. Eu sei que tem muito podcast nosso que está assim, a pessoa assistindo. Teve um aqui de uma menina que tentou suicídio, que está sendo muito forte. Até hoje as pessoas procuram a ela, e eu sei que tem sido muito bom. Então, tem também o meu Instagram, que é Lindomar Alves. Tem muito corte nosso lá no Instagram, tá bom? Eu encerro aqui, e na quinta-feira eu estarei aqui, então, com o Miro. Um abraço e até mais.